Graça de Deus no nosso coração. Nós estamos aqui para mais um Porque Creio, que é um tempo de conversa, de bate-papo, de estudos da Igreja Batista Missionária de Jardim Lusitano, onde eu sou pastor, e eu tenho a oportunidade de falar sobre o que a nossa igreja acredita e falar um pouquinho sobre o que eu acredito, sendo pastor dessa igreja, tá? Então, nós vamos falar, eu vou ter várias anotações aqui, porque nós vamos falar sobre um tema muito, como eu posso dizer, conturbado, muito polêmico. É isso aí, um tema muito polêmico e tem dividido igrejas até. Por que cremos e por que nossa igreja mantém a prática do dízimo? Por que creio no dízimo? Deus abençoe essa palavra no nosso coração. E aí? Nossa igreja tem um momento separado, semanalmente. Nós conversamos, alguns irmãos se levantam e falam de experiências, de textos bíblicos. Dificilmente sou eu. Houve um tempo, acho até que eu fiz, outros pastores fizeram, mas esse ano a gente tem pedido que outros irmãos falem da experiência, da maneira como a gente tem lido a Bíblia, se faz sentido para eles, se não faz. E a gente tem conversado dizendo que sim, nós cremos na prática do dízimo. Muitas igrejas estão questionando isso, questionando essa nossa atitude. Então vou lá. Por que nós acreditamos no dízimo? Primeiro, nós acreditamos no dízimo porque ele permeia a palavra de Deus. Não só o Antigo Testamento, de jeito nenhum. Ele está no Novo Testamento também. É que o Novo Testamento ele não para listar mandamentos dessa maneira. Mas ele vai falando sobre prática de vida, e dentro da prática de vida, Jesus Cristo vai falar sobre doar, sobre dar, vai falar sobre dízimo. Alguns vão dizer assim, não, mas ele fala, isso é um assunto muito vinculado ao Antigo Testamento, pastor. Mesmo quando Jesus fala lá em Mateus, né, citando, né, ele realmente não é incisivo na questão do dízimo, ele está falando isso daí, mas ainda a cruz não aconteceu, é lá no Antigo. No Antigo Testamento nós temos sim leis cerimoniais, leis sobre o sacrifício, coisas que nós não fazemos mais, tem leis. Existem leis que são morais, ninguém vai questionar a ação de algumas leis. Mas nós temos um momento do Antigo Testamento em que a lei não está estabelecida, tá certo? Ninguém está cobrando no sentido de lei o derramamento de sangue, não estão cobrando uma série de coisas no processo de relacionamento com Deus. Mas o povo tem vivido, por exemplo, fidelidade à esposa, o padrão de um relacionamento homem e mulher como um casamento. Nós não temos ordens para apedrejar, carta de divórcio, mas antes da lei, lá no Gênesis, a gente vai vendo direções que são colocadas por Deus e os homens sabem, isso aqui é a lei, isso aqui deve ser feito, isso é padrão. A lei vai mudar muita coisa, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer, olha, muitas coisas a gente nem sabia que era pecado, a lei que nos revelou. Mas algumas coisas são tão fortes que antecedem a lei. O dízimo é uma delas. Então nós acreditamos que o dízimo não é uma questão da lei de Moisés, porque é um padrão de vida colocado no coração antes. Clécio, por que 10%? Por que dízimo? Por que essa força que nos move de acreditar na Bíblia exclusivamente faz com que a gente viva algumas coisas sem entender a razão. Porque Deus escolheu 10%, não sei te dizer. Mas eu abro Gênesis 14 e eu tenho Abraão, você vê, ó, nós temos Abraão. Depois de Abraão tem Isaac, Jacó, e José. Até a gente, fora de José até Moisés,
Nós temos um processo ainda de outras vidas e o dízimo está sendo citado em Abraão, lá em Abraão. Abraão, diz aqui Gênesis 14, que o rei de Sodoma saiu ao encontro depois que Abraão voltou de ferir a Quer-do a Homer e aos reis que estavam com ele até o vale de Savé. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou. Disse: ó, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Deus possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Nesse momento, Abrão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Ele não manda para o céu, ele não queima, ele entrega para aquele ser, um homem que está ali diante dele. Pastor, é uma figura de Jesus? Pode ser, mas naquele momento é um homem, é um sacerdote. E ele fala assim, ó, toma aqui, Melquisedeque, rei de Salém, rei da cidade da paz, eu vou entregar o dízimo para você. Essa prática, para nós, ela deve ser seguida, ela deve ser vivida. Por quê? Porque é uma prática anterior à lei, antes da lei. A prática do dízimo ela é sancionada na lei. Ela é decretada na lei, mas ela é anterior à lei. Abraão faz isso porque está no coração. Eu vou dar o dízimo, eu separo do que eu tenho para dizer assim, a Deus seja a honra das minhas conquistas. A Deus seja a honra da minha vitória. Prática do dízimo, ela é sim citada no Novo Testamento. Vou ler para vocês, vou ler aqui numa outra versão. Mateus 23. Mateus 23. O dízimo sendo citado por Jesus de Nazaré. Mateus 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Olha, Jesus, vocês estão dando dízimo, né, da hortelã, do endro, do cominho. Vocês dão dízimo dos mínimos detalhes. Mas vocês não estão exercendo justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus diz, tem que ter as duas coisas. Aí você diz assim, não, então hoje eu supervalorizo. Eu sou o cara na justiça, na misericórdia. Que legal, você é o cara. Mas Jesus disse, as duas coisas. Você precisa construir uma fé que acredita que o que está escrito na Bíblia é tão absoluto que Deus pode falar comigo sobre 10%. E você precisa construir um coração que diz assim, ó, eu não é porque eu sou dizimista que eu não vou ser um cara de misericórdia, de lealdade, de fidelidade. Tem gente que dá o dízimo e acha que pode fazer qualquer coisa na igreja e na terra. Está errado. Tem gente, porque é muito bonzinho na rua, diz assim, essa questão do dízimo não existe mais para mim. Nós não podemos, nós não temos como abolir algo que está sendo colocado na Bíblia anterior à lei de Moisés, para que o ser humano, de alguma maneira, aprenda algo. Pastor, mas o quê? Tem uma série de coisas que nós vamos aprender com o dízimo. Uma série de ensinos vão nascer no nosso coração por um agir de Deus, gente. Não é assim um eu. Não sou eu. Não é o Clécius ou o IBM Luz que consegue ensinar o outro, melhorar o outro através do dízimo. Mas é uma obra sobrenatural. O dízimo não é para você negociar a bênção, eu dou o dízimo porque eu vou ficar rico, não.
Hebreus 7. Vamos ler Hebreus 7. Hebreus 7. Ninguém não sabe quem escreveu Hebreus, tá? Hebreus 7. Verso 4. Ó, considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aqueles que tinham a promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Esse texto, você pode dizer assim, não, é um texto vazio. Não está ensinando, não está mandando fazer, mas está valorizando. Escolhe uma figura, depois que Jesus subiu aos céus, mantém uma figura viva, que é a figura do dízimo, e dá a entender que isso está sendo feito na igreja. Que é uma ilustração boa que a igreja vai entender, porque a igreja é dizimista. Nós cremos no dízimo. Nós cremos que o dízimo é sim para os dias de hoje. Que os dízimos são para abençoar a terra hoje. Eu vou ler para vocês frases, afirmações que não são minhas, que vêm do pastor Hernandes Dias Lopes. O Hernandes diz assim, ó, algumas coisas que o Hernandes diz. Membros das igrejas dizem assim, não preciso dizimar, eu preciso dar o que está no meu coração. Inclusive, as pessoas usam essa afirmação falando lá de 2 aos Coríntios, capítulo 9. Cada um, 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A pessoa dizendo, não preciso dar se eu não tiver alegria no meu coração. Esse texto, ele está falando sim sobre dar além do dízimo. É uma oferta que o apóstolo Paulo está pedindo para as igrejas e não está relacionada a isso. É uma oferta típica. Não tem como você fugir de ler esse texto. Não tem como você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o livro todo, e não entender que aquele contexto é um apelo além do normal, é um apelo além daquele apelo usado para você manter a sua própria comunidade. Outras comunidades estão socorrendo uma comunidade que está precisando de dinheiro. Mas isso não quer dizer que a própria comunidade deles também não precisasse de dinheiro, não precisasse de ser socorrida. Mas tem alguém lá passando fome, vamos mandar dinheiro para lá. Esse é o apelo de 2 Coríntios 9. Para esse apelo ele diz, tem que dar segundo propôs no coração e fazer isso com alegria. As pessoas estão tentando usar essas desculpas, olha, eu vou dar só se tiver no meu coração. O Hernandes diz, está errado. Não, você vai dar porque há uma orientação de Deus. Não é só se tiver. Se você der com alegria, lógico, significa que você vai se abrir ao entendimento de Deus e coisas especiais vão acontecer no teu coração. Mas às vezes você vai fazer segundo a ordenança, a direção que a palavra leva. Eu vou dar se sobrar. Eu vou dar se sobrar. No Antigo Testamento existia uma expressão que eram as primícias. A palavra de Deus diz, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Então, não, o dízimo era uma prioridade. Não cabia no universo do judeu o dízimo como sobra. Eu tenho muita conta esse mês, eu não vou dizimar.
Ah, pastor, se você pedir para mim dizimar, você está sendo cruel, você não está se importando com a fome da minha família, com os meus filhos. Meu irmão, nós não vamos pôr uma arma na tua cabeça, não. Pedir teu olerite para ver se você está dizimando ou não está dizimando. Não, estou dizendo que isso faz parte do nosso crescimento e maturidade. Nós acreditamos nisso. Dentro do nosso crescimento e maturidade, chega um momento que a gente olha para as nossas contas e diz assim, esses 10% não são meus. Eu não posso fazer contas para pagar com esses 10%. É como se eu dissesse assim, ó, dentre todas as dívidas, eu tenho uma que é a mais importante, que é o que alimenta a minha fé. Agora, chegou o ponto que você fez contas, né, em que você não está conseguindo pagar as suas contas. O dízimo é essencial. Alguma coisa já deu errado aí na tua vida financeira. Pastor, estou desempregado. Dízimo é sobre fluir do dinheiro. O dízimo só é dado quando você tem dinheiro, tem salário, teve pagamento. Dízimo de zero é zero. Não existe isso. Ah, eu não estou conseguindo pagar as contas e agora o pastor está mandando eu dar um dinheiro lá na igreja. Não. Se você não tem dinheiro, você não tem como ofertar o dízimo. Não tem. O dízimo é para quem está trabalhando, quem está recebendo. Tá? É isso. Não justifique não justifique o não dar o dízimo por conta das muitas contas, mas também não se sinta obrigado a inventar um dízimo quando você não está recebendo nada de salário. Então, uma justificativa boa que o Hernandes Dias usa aqui. Ele diz assim, ó, tem gente que diz, eu não vou dar o dízimo porque a igreja é rica demais. A igreja já tem muito dinheiro. Ou eu não estou entendendo muito bem as contas da igreja, não vou dar o dízimo. Bate um papo com o tesoureiro, com o administrador, para entender, sim, as contas. Você pode bater um papo, entender as contas. Tá? As contas, hoje em dia, as contas não devem ser publicadas, expostas. Existe uma série de fatores, né, que devem preservar o bem-estar administrativo de uma igreja. Hoje em dia, as coisas estão cada vez mais complicadas. Tá? Então, é lógico, não fica exposto, não é colocado online as contas da igreja. Mas quem é membro, quem é membro dizimista, né? Você é membro, não colabora em nada com a tua igreja, ainda quer ficar vendo as contas, você até tem direito, né? Como um membro. Mas você tem participado, você tem liberdade de ir lá conversar, saber onde é que a gente está investindo, o que a gente vai mandar, por que a gente manda. O dinheiro está chegando mesmo na África, está chegando na Ásia. Bate um papo. Mas nunca justifique ou eu não vou viver o dízimo porque eu já acho que está sobrando dinheiro na igreja. Imagina se quando Salomão termina o templo, as pessoas dizem assim, esse templo é tão bonito, tão lindo, a arca é coberta de ouro, eu não vou mais dizimar. Não passava pelo coração do povo fazer isso. Não passava pelo coração do povo construir esse argumento. Eu tenho visto muito esse argumento, não é só o pastor Hernandes, não. Ah, não, né? Muita gente usa esse tipo de coisa para dizer, não, tem muito dinheiro na igreja. A arca era coberta com ouro. Tinha ornamentos lindos dentro do templo. E ninguém ia dizer assim, não vou dizimar não, o caixa entrou demais. No nosso caso, nossa igreja, o que entra, sai. Né? O que entra, sai. De vez em quando Deus manda um a mais para a gente fazer uma gordurinha. Né? Como os nossos administradores dizem. Uma gordurinha para o inverno. Louvado seja Deus. Várias e várias vezes Deus mandou uma gordurinha
para os invernos da vida. E agora eu tenho orado, Deus Todo-Poderoso, mantém as gordurinhas. Faz a gente emagrecer não financeiramente. Aumenta as gordurinhas aí. Agora, você ficar olhando isso, a igreja tem condições, a igreja trocou o ventilador, a igreja não está precisando do meu dinheiro. Mais uma vez, você não está entendendo o que a palavra está dizendo. Você não está entendendo as orientações. Eu li Hebreus para você, né? Eu li Mateus para você, eu li Gênesis para você. Um texto de orientação sobre dízimos, como um caminho que Deus tem para nos ensinar e para nos dirigir. Nós não entendemos os caminhos de Deus, mas acreditamos que o dízimo é anterior à lei. Depois, quando chega em Moisés, ele é estabelecido. Cristo exalta na conversa que ele tem com os fariseus. Hebreus exalta, dando a entender ali que isso é uma prática dentro da igreja, algo que como posso dizer, é algo que está nítido aos primeiros irmãos nas igrejas, e a gente deve seguir vivendo o mandamento do dízimo, que vai ser bênção na tua vida. Dizime e oferta, porque creio no dízimo. Por todas essas razões. Deus abençoe.